doutora Maria José Vilaça, que está connosco em direto via Skype. Doutora, muito boa noite. Boa noite. Muito gosto de estar outra vez convosco. Vou pedir-lhe que me diga quem é, o que é que faz e porque é que já agora que estamos aqui hoje a falar. Eu sei que há um acontecimento nas próximas semanas que gostaria muito de partilhar connosco e em que eu estou muito satisfeito também de poder divulgar consigo. Muito bem. Então, eu sou casada, tenho 3 filhos, tenho 2 netos e um terceiro a caminho, sou psicóloga e faço, enfim, coordeno algumas coisas relacionadas com a pastoral da família, especialmente no que diz respeito ao plano de Deus para o amor humano e portanto, a defesa da vida e a defesa e da família. Basicamente são os temas que mais me ocupam. E hoje gostava muito de vos falar do tema do aborto, que não é propriamente do aborto, mas sim de uma proposta da Igreja para quem passou pela dor do aborto e que se chama Vinha de Raquel. E é esse o acontecimento que estava a falar. É um retiro que vamos ter de 15 a 17 de novembro. Eu gostava de falar um bocadinho disso, explicar um bocadinho o que é, porque é que existe e porque é que faz sentido fazermos isto. É uma questão muito melindrosa do aborto e que, portanto, em que se sabe perfeitamente que as pessoas que passam, em particular as mulheres, claro, não é? Que passam por uma situação destas, isto aparentemente é só, digamos, ir a um médico, ir, digamos, a uma clínica e as coisas aparentemente, diria eu, que podem ficar assim, tipo, resolvidas e não se fala mais no assunto, mas, no entanto, parece que as coisas não são bem assim. A doutora está um pouco ligada a estas questões e, portanto, este retiro propõe-se, presumo eu, por aquilo que pude ler, que, digamos, pretende fazer um pouco esse acompanhamento e, enfim, não será por acaso que as pessoas que passam por este tipo de experiência necessitam deste tipo de acompanhamento. Às vezes as pessoas não têm bem presente a razão da sua depressão ou da sua frequente ida ao confessionário ou ao psiquiatra, mas se calhar por trás está um episódio ou mais relacionados com este problema e vale a pena sugerir-lhes isso. Enfim, o que eu tenho muita pena é que em Portugal não se tenha ainda conseguido fazer uma investigação sobre este tema. Tem sido extremamente difícil, já tentámos várias vezes, mas é um tema que não é muito politicamente grato e, portanto, claro, não se tem conseguido. No entanto, noutros países tem-se feito e chegou-se à conclusão que há uma ligação bastante forte entre quem faz um aborto e a saúde mental. E, portanto, cria-se uma coisa que se chama o síndrome pós-aborto, que no fim, não acontece com toda a gente, mas acontece com uma percentagem muito grande das pessoas e no fundo é uma espécie de um stress pós-traumático associado ao motivo do aborto. O stress pós-traumático, como muitos que me estão a escutar devem saber, é sempre uma resposta a alguém que experimentou, observou ou foi confrontada com um acontecimento que envolveu ameaça de morte real e ameaça à integridade física do próprio ou de outros. Por exemplo, os veteranos de guerra sofrem muito dessa... Exatamente. É o exemplo mais frequente, não é? Sim. A resposta das pessoas envolve medo intenso, um sentimento de desamparo, um horror, a sensação de estar preso num beco sem saída, sentir-se armadilhado, traído. Há veteranos de guerra que passam décadas a sonhar com episódios de facto violentos, não é? Exatamente. E isto, no fundo, estas reações são mecanismos de defesa que servem para proteger as pessoas de emoções que são intoleráveis. Quer dizer, cada recordação que têm é tão difícil de viver que às tantas começam a gerar-se uma série de mecanismos de defesa que são os tais, as lembranças, os sonhos, enfim, e muitas outras coisas, até comportamentos que depois podem ser... Acidentes violentos de automóvel, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. É comparável, digamos, uma mulher que tenha abortado, é comparável com uma situação, digamos, ou melhor, está englobada nesse stress pós-traumático, doutora? Tá. É mesmo isso, os sintomas são os mesmos da perturbação pós-stress traumático, embora
com características específicas relacionadas com o evento traumático desencadeante, que neste caso é o aborto. Portanto, o que é que acontece? Todos os mecanismos de negação, ou de evitamento, ou de recalcamento, ou racionalização vão sempre ser relacionados com os barulhos que ouviram durante o aborto, os sons, não é? O passar na mesma rua onde aquilo foi feito, estar ao pé de crianças, a dificuldade em estar com bebés recém-nascidos, até mesmo depois vai-se ver dificuldade na relação com o marido ou com o companheiro. Muitas vezes estas relações acabam por ter curta duração, porque estão marcadas por uma série de ressentimentos também, não é? E depois a própria capacidade de ser mãe, a própria maternidade também é muito atingida, e a própria sexualidade, a forma como a pessoa define, como vive a sua sexualidade, e até a própria identidade feminina. O ser humano, a capacidade mais característica do ser humano é a capacidade relacional, a capacidade de se ligar, o desejo de união, não é, com os outros. Mas na mulher esta característica exprime-se com maior intensidade. A mulher é naturalmente mais a pessoa das relações, e quando o aborto vai lesar gravemente esta natureza, não é? Porque vai cortar uma relação que muitas vezes ela ainda não tem consciência que existe, mas o corpo está ele já todo preparado para a acolher, e portanto alguma coisa ali se quebra. E depois a questão da maternidade, lá está, o corpo começa a preparar-se para a maternidade, e há ali um corte, uma dificuldade, que é curioso. Muitas vezes a mulher diz que não lhe ocorre dar para a adoção o bebê, coitado, não é? Dar para a adoção nem pensar, mas de repente já não se importa de abortar. É uma coisa muito curiosa, quer dizer que há ali uma relação que já se está a formar, não é? Pois é, eu penso que, e permita-me, eu também poderia ver as coisas um pouco nessa perspectiva. Aparentemente trata-se apenas de uma intervenção médica que nem sequer é comparada com, eu creio que não é necessária anestesia, pelo menos geral, ou seja, as pessoas que nunca abortaram, nomeadamente as mulheres mais jovens e que possam engravidar e não querem, enfim, não estão preparadas, ou por motivos profissionais, ou por não estudarem, não querem ter o filho ou o bebê, mas aparentemente isso é uma solução fácil. É uma questão médica, vá lá, uma pequena intervenção, mas porquê é que ficam estas sequelas ao nível psicológico posteriormente? Eu recordo-me, já lá vão para uns 20 anos ou mais. Eu há um tempo tinha um colega meu que era casado e que estávamos a falar sobre ele, enfim, estava-me a confessar. Eu sempre tive, não sei porquê, mas as pessoas sempre tiveram uma certa tendência para me confessarem coisas. Às tantas eu escolhi mal a profissão, deveria ter ido para padre, mas chegou a uma fase em que, digamos, em que me revelou que a mulher tinha abortado fazia, eu creio, mais de 10 anos, mas ele disse-me uma frase que nunca mais me esqueceu. Ele disse-me que a minha mulher nunca mais foi a mesma. Exatamente. E, portanto, voltando ao princípio, doutora, que eu estava a dizer que, aparentemente, isto poder-se encarar como uma operação, uma intervenção médica, digamos, de pequena escala, e facilmente se toma esta decisão. A doutora é psicóloga. Como é que algo que é somente aparentemente físico depois se revela tão violento ao nível psicológico e causa, digamos, tão mal-estar às pessoas, doutora, às mulheres, nomeadamente? Olha, uma coisa que eu tenho constatado, e a investigação também diz isso, é que quando uma mulher está diante da decisão de abortar, está numa situação de grande aflição, de pânico quase, digamos. Quer dizer, ou está a ser obrigada, coagida, ameaçada, há imensos casos assim, ou então ela própria sente que a vida dela, tal como ela a tinha projetado, já não vai poder continuar a existir por causa desse filho. E, portanto, está completamente em pânico.
E o aborto, como aparece como uma coisa muito simples, muito rápida, não custa nada, não é? Também muito promovida pela cultura atual, aparece como uma solução para um problema de grande aflição. Não é? E por isso é fácil de embarcar nisso. Agora, o que vem a seguir é que nunca ninguém fala, ou muito raramente alguém fala. Não é? E porquê é que não se fala? Porque só se fosse assumido pela comunidade científica em geral a ligação com a saúde mental, a ligação do aborto com a saúde mental, o aborto nunca poderia ser, por exemplo, comparticipado pelo Estado. O Estado não vai comparticipar uma coisa que assume que faz mal às pessoas. Está a querer dizer, por exemplo, eu não conheço essa posição, qual é a posição, por exemplo, da ordem dos psicólogos sobre esta matéria? Eu não faço ideia nenhuma qual é a posição do ordem, nem sei se têm, acho que não têm. Aquilo que eu conheço é que a maior parte dos psicólogos apoia a mulher na decisão que ela tome. No entanto, a lei não permite que psicólogos pró-vida acompanhem mulheres naquela consulta dos 3 dias antes, não é? Que tem que ser consultada por um psicólogo para ver se está com capacidade para tomar a decisão e tal, e a lei não permite que sejam psicólogos pró-vida a fazer essa consulta. Mas há aqui uma divisão entre psicólogos pró-vida e psicólogos que não são pró-vida, ou seja, psicólogos que apoiam... Sim, há pessoas que apoiam a vida e, acima de tudo, defendem a vida e defendem também a mulher, e há pessoas que são mais a favor do aborto. Mas não há aqui aquela posição como, por exemplo, na homossexualidade, em que não se pode, digamos, ter, ou não se deve ter essa postura não afirmativa como a doutora? Pois, não, não há linhas de orientação em relação a esse tema. Eu peço desculpa, estou com um bocadinho de tosse. Tudo bem, não há problema, é um programa em direto, mas senão cortávamos a tosse. Mas não há linhas de orientação, pelo menos explícitas. O que há é mais da lei geral que impede até mesmo médicos e objetores de consciência em relação ao aborto não podem fazer as primeiras consultas de avaliação da mulher. Nunca mais me esqueço, apesar disso, uma vez um caso que eu tive conhecimento de uma mulher que foi justamente a uma consulta de um psicólogo, e depois o psicólogo supostamente enviaria o relatório para o médico, e já estava até marcado o dia do aborto, e de repente o médico disse à senhora que não podia ser nesse dia, tinha que ser no outro dia, porque tinha que ser com anestesia, porque ele só fazia com anestesia no outro dia. Então, e porquê é que tinha que ser com anestesia? Porque o psicólogo achou que ela estava demasiado fragilizada para poder ter consciência durante o ato, e portanto recomendou a anestesia. Ora, isto é altamente perturbador e desumanizante, quer dizer, se ela tem consciência, tem, se não tem, não tem. Agora dizer, ela sabe o que vai fazer, mas durante o ato é melhor estar anestesiada para não dar por isso, é muito estranho, diria eu, não é? É muito ambíguo, não é? Portanto, de facto, é assim, eu, por exemplo, eu e muitos colegas meus não poderíamos ser psicólogos na Clínica dos Arcos, que é o único sítio onde se fazem abortos particulares, não é uma clínica privada, e que tem um psicólogo contratado, e nós nunca poderíamos ser porque somos pró-vida, como eles dizem. Ou seja, iriam de recomendar naturalmente à pessoa que, digamos, ou pelo menos pensasse melhor, etc., ou adiasse essa decisão. Normalmente o que nós fazemos, nós não podemos nem devemos fazer uma recomendação. O que devemos é dizer à pessoa que há soluções, que há outras soluções, e que ela que pense noutras soluções também. Há organizações que ajudam, há ajuda monetária se for preciso, se o problema é o emprego, pode-se ajudar a procurar emprego, se o problema é o marido, vamos lá ver como é que está a relação com o marido, quer dizer, ver os vários fatores e analisar o próprio desejo dela de ter um filho, porque muitas vezes as mulheres desejam ter o filho, só que não conseguem, não têm força para se opor a tudo o resto, não é?
Tocou aí num ponto que também, digamos, é fundamental, digamos, o parceiro, o companheiro, o pai. Normalmente os homens têm uma certa tendência, pelo menos numa fase mais jovens, mais cedo, digamos, em que não querem ou não estão preparados, há uma tendência para, digamos, para quando a mulher vai abortar, há uma tendência para por trás dessa decisão estar uma pressão, digamos, do companheiro. Verifica-se muitas vezes isso, mas não só nos mais novos, até às vezes nos mais velhos se verifica também isso. Temos casos de mulheres que fazem abortos de repetição. Em Portugal, uma grande percentagem deles são de repetição e são pessoas com família estruturada. Portanto, não são abortos por causa daquelas causas que, em geral, as pessoas aceitam como mais vulgares, tipo doenças, dificuldades económicas. Só para lhe dizer, os abortos legais por opção da mulher, só porque sim, em 2017 foram 14.899. Só em 2017. Portanto, dos 15.492, 14.899 foram só porque sim. Portanto, e este só porque sim, geralmente envolve um companheiro ou um marido que não está disposto a apoiar a mulher. Em alguns casos até que ameaça acabar a relação se ela não abortar, mas no fundo é um homem que não está a fazer o papel de pai, não é? Uma vez houve um casal que veio ter comigo porque estavam muito aflitos porque tinham descoberto que a criança tinha o síndrome de Down e foi-lhes proposto fazerem um aborto. E vieram os dois com a mãe dela. A única pessoa que realmente estava minimamente racional na conversa era a própria grávida. Porque a mãe só lhe dizia: eu apoio o que tu quiseres, e não ajudava mais nada, não dizia mais nada. E o marido chorava, como uma criança, quer dizer, não dizia nada, nem que sim, nem que não. Portanto, foi ali assim uma conversa. Eu às tantas estava um bocadinho, enfim, tive que dizer ao homem: faça de pai, quer dizer, assuma-se. Já agora, não é? Seja homem, não é? Já que seja homenzinho. Já que fez o resto, não é? Exatamente, porque ela via-se perfeitamente que só precisava era de um apoio, claro. Não é? Um apoio, estou contigo, vamos a isso. É difícil, mas não há nada que seja fácil na vida. Vamos embora. Claro. A doutora é católica assumida, assume também, digamos, uma posição digamos, de não apoiar esta, chamemos de legalização, vá lá, do aborto. Principalmente o que eu não apoio é que seja pago com o dinheiro dos contribuintes. Acho que num país onde há falta de pessoas, os portugueses estão a desaparecer, há falta de dinheiro para coisas tão importantes como, por exemplo, para operações que estão em cirurgias que estão em lista de espera, tratamentos de doenças graves, há tanta coisa que está para trás e gasta-se tanto dinheiro a financiar os abortos. E não é só financiar o aborto. Repare, vêm pessoas das ilhas, vêm acompanhadas, têm que pagar o hotel, têm que pagar os táxis, o Estado paga isto tudo. Quer dizer, parece que é um Estado rico que não tem mais nada em que gastar o dinheiro, não é? Mas depois, enfim, perante esse argumento também surge sempre aquele argumento, que é válido, obviamente, de que se não houver essa comparticipação, chamemos-lhe, do Estado, as mulheres mais pobres, digamos, sofreriam com tudo isso também, vá lá, não teriam esse apoio. O que é curioso é que não são as mais pobres que recorrem ao aborto. Não necessariamente, não quer dizer que não haja, obviamente, claro. Mas não são necessariamente. As mais pobres muito mais facilmente recorrem aos apoios para ter um filho. E graças a Deus há muitas instituições que apoiam nesse sentido. E elas, se lhes for dado a conhecer, há o apoio à vida, há a ajuda de berço, há a ajuda de mãe, se lhes for dado a conhecer isso, e outras há a DAV, por associações de defesa da vida em todo o país, se lhes for dado a conhecer essas associações, elas recorrem com muito mais facilidade. E, portanto, não é uma questão de pobres e ricos.
é uma questão mesmo de conhecer a realidade da pessoa, e não há nenhuma mãe que queira matar o seu filho, e portanto, quer dizer, é mesmo reconhecer isto, reconhecer esta realidade, não é? Eu até diria mais do que a defesa da vida do bebê, eu sou a favor da defesa da vida da mãe, porque a mãe fica com a vida profundamente alterada, e se não ficar, pode acontecer não querer andar a vida inteira a negar isso, pode acontecer. Mas é difícil, tem consequências. Nós estamos a falar sobre, digamos, portanto, o aborto, e precisamente a doutora Maria José Vilaça, numa semana em que a comunicação social tem vindo, digamos, a dar conta do nascimento de um bebê sem rosto, é assim que a notícia nos tem sido dada, é um pouco complicado para o comum dos mortais perceber como é que isto é possível nascer sem rosto. Pelos vistos não tem nariz, não tem olhos. Exato. Não sei se estou a dizer alguma coisa, mas Ricardo, não é assim, acho que sim. Tem sido assim que eu tenho lido. E é engraçado que os comentários são a condenar, vá lá, o médico, que pelos vistos já tem alguns antecedentes parecidos com estes, mas isto levanta a questão, digamos, das malformações, vá lá, não é? Nestes casos, neste concreto ou noutros, a doutora mencionou há bocadinho o síndrome de Down, como é que aborta-se, não se abortar? Exatamente. Não, eu conheço várias pessoas que optaram por ter os filhos, mesmo sabendo que o tempo de vida seria muito curto. Crianças com a anencefalia, que é uma doença gravíssima, não é? E que nascem e para passar 3 horas no máximo morrem, não é? E até acompanhei há pouco tempo de perto uma família com, se não me engano, 5 ou 6 filhos, este seria o 7º, se não me engano, e todos eles viveram com muita tristeza e muita angústia, mas ao mesmo tempo sabendo que era o irmão, era o filho, e os pais decidiram ir até ao fim, e até foi muito bonito, porque conseguiram tirar uma fotografia da família toda, completa, com este bebê, antes do bebê morrer, quer dizer, e isso para os filhos foi uma forma também melhor de fazerem o luto, foi primeiro conhecerem o bebê, conhecerem o irmão, e depois saberem, está doente, tem que partir, pronto. Mas é muito mais fácil fazer um luto depois de conhecer o bebê do que fazer o luto sem nunca o ter conhecido e sabendo que foi por nossa causa que ele não nasceu. É um problema de consciência? Eu acho que é um problema de consciência de humanidade, porque nós somos seres humanos. Pelo menos a decisão não foi tomada, não foi culpa, vá lá, digamos, dos pais, da família? Exatamente. A decisão foi sempre pela vida, porque até ao último minuto, pessoas que acreditam em milagres pedem um milagre, e às vezes acontecem milagres, não é? E às vezes pensa-se que o bebê vem com uma doença e afinal não vem nada. Tantas vezes que isto acontece, não é? Tantas. E portanto, e depois, e se vier com uma doença, qual é a diferença entre nascer com uma doença ou de repente a meio da vida da criança ou do adolescente ter uma doença? Pode acontecer, não é? O que é que se faz nessa altura? Está doente, deita-se fora, nasce, corre tudo bem, afinal o parto, houve um problema no parto, teve pouco oxigênio e ficou com paralisia cerebral. O que é que se faz? Mata-se logo ali? Percebe? A questão é que, enquanto está na barriga da mãe, parte-se do princípio que a mãe tem... que existe um direito a não o receber. É como se não fosse ainda bem uma criança, como se não tivesse um estatuto de pessoa, mas que outro estatuto é que pode ter, se todos começarmos assim, não é? Portanto, a perspectiva é esta, não é? Enquanto está lá dentro, não se vê, mas depois quando sai cá para fora já se vê e então já é uma criança. Mas depois isto é tudo muito contraditório, porque existe uma obra chamada Esperança de Ana, que foi uma espécie de um filho da Vinha de Raquel, que se ocupa precisamente de casais que perderam bebés durante a gestação sem ser pela vontade de nenhum deles.
E essa obra tem sido alvo de uma publicidade muito boa, felizmente, e de que bom haver isto, porque há tantos casais que perdem bebés e tal. Mas, por outro lado, falar de uma situação em que perde o bebé porque se quer, já é uma coisa que não se pode falar. Está a ver? Isto é assim um bocadinho... Pronto, é a tal coisa que eu estava a dizer antes, não se pode admitir politicamente não se pode admitir que o aborto é uma coisa que faz mal, a não ser quando acontece por acaso. Aí pronto, aí justifica-se. Agora, quando é a própria pessoa a querer ou a ser encaminhada nesse sentido, torna-se mais difícil admitir que faça mal, o que é também compreensível. Mas deixe-me dizer que o que custa mais é exatamente o sentimento de culpa, é o luto, porque é muito difícil assumir que uma mulher tem que fazer o luto de um bebê que ela não quis que nascesse, e no entanto há que fazer esse luto. Isso é muito importante. Há que reconhecer que esse bebê existiu e que é preciso fazer o luto, e há que trabalhar também vários sentimentos que podem estar a dificultar o acolhimento do perdão. Quando pedem o perdão sacramental, muitas vezes as zangas, os ressentimentos que têm das vidas que cada um tem, de facto, às vezes é preciso fazer ali um trabalho para poder acolher o perdão, para se julgarem dignas do perdão, como elas muitas vezes dizem, não é? Portanto, há uma série de sentimentos, de emoções contraditórios e paradoxais que entram em conflito dentro destas mulheres, e é isso que a Igreja se propõe apoiar e ajudar. E curiosamente elas dizem: nunca esperei que a ajuda viesse da Igreja, que é justamente quem condena tanto o aborto. E isso surpreende-a? Enfim, a mim não me surpreende nada, mas surpreende muita gente. A mim não me surpreende nada, porque a Igreja, sempre que fala do pecado, fala imediatamente da misericórdia. Quer dizer, o pecado nunca é a última palavra. Portanto, o que interessa é a pessoa depois levantar-se de novo e acolher a mão que a ajuda. E isso é que é a última, isso é que é o gesto que define a pessoa. A esquerda, digamos, o partido PS, digamos, voltou a vencer as eleições, vai voltar a governar, dificilmente terá alterações, pelo menos nos próximos tempos, não é? Antes, pelo contrário, o que se prevê que venha a acontecer durante esta próxima legislatura é que apareça um pedido de prolongar o tempo legal do aborto até às 22 semanas. E, portanto, ou seja, ainda se vai esticar mais, então? Vai-se esticar mais um bocadinho, e nós sabemos que o objetivo será esticar até ao fim, mas, enfim, apesar de termos visto isto a acontecer noutros países e chegar ao ponto de ser legal até ao dia seguinte ao nascimento, que enfim, não passa pela cabeça de ninguém chamar-lhe sequer aborto, também temos visto em vários países, especialmente em alguns estados dos Estados Unidos, o movimento contrário. Portanto, de as pessoas começarem a criar obstáculos ao aborto. Portanto, pronto, isto são ondas, são movimentos que vão, e nós não podemos nunca deixar de dizer aquilo em que acreditamos e aquilo que verificamos como sendo a realidade e todo o sofrimento que isto envolve, não é? Portanto, sabemos que a luta é violenta, mas estamos preparados para ela, tem que ser, não é? Doutor, no entanto, também há, digamos, o outro lado da questão, ou seja, de gente que até podem estar a ouvir esta nossa conversa e que achem que tudo isto é um bocado destas posições, esta posição, aliás, que isto é um bocado antiquado, não é? Pois. Aliás, a doutora referiu há um bocadinho que fica, digamos que as pessoas ficam surpreendidas com a ajuda que têm, digamos que vem precisamente desta posição antiquada, digamos, por parte de movimentos ligados à Igreja Católica. Mas são, apesar de tudo, os únicos que ajudam quem passa por esta dor, porque na Igreja as pessoas reconhecem que passar por uma situação dessas é extremamente doloroso. A própria necessidade de ter que escolher entre a vida e a morte, já de si é uma coisa desumana, quer dizer, não é nada uma coisa boa nem saudável, não é? Portanto, o que desejável seria sempre que cada bebé fosse acolhido como um dom, e bem acolhido, não é?
Mas quando se pergunta, por exemplo, a um doente, que numa primeira consulta de psicologia, o psicólogo pergunta, a sua gravidez foi desejada? Logo aqui se está a colocar como uma condição, quer dizer, se não foi desejada, se calhar isso é mau para si, é infeliz. Quase que a legitimar-se, que caso não tenha sido desejada, não é? Que caso não tenha sido desejada, que seria natural, pode aí vir um problema para a pessoa, não é? Ora, o facto é que os bebés não são coisas, não são frigoríficos nem máquinas de lavar, são dons, não é? Ninguém pode pensar, aliás, quando uma mulher está grávida e feliz com isso, percebe, eu não fui capaz de fazer isto sozinha, isto aqui, alguém mais teve intervenção nisto, não é? Para além do marido ou do companheiro. Percebe-se que a vida gerada é sempre algo que nos ultrapassa, não é? E, portanto, imagino que é estar perante a decisão, ter que tomar a decisão, que na maior parte dos casos é tomada pela mulher, mesmo quando é com ameaça ou chantagem, no fundo é sempre ela que tem que tomar a decisão de escolher a morte. E de facto é uma coisa dilacerante e profundamente dolorosa. E mesmo quando o aborto é legal, depois de ser legalizado, é curioso porque continua a ser sentido pelas pessoas como qualquer coisa de clandestino. Não gostam que se saiba que o fizeram, não falam disso abertamente, tanto que nós, quando fazemos o retiro da Vinha de Raquel, nunca divulgamos o sítio onde o retiro é feito, a não ser às pessoas que lá vão, porque para as pessoas estarem completamente livres e não perderem a confidencialidade que este assunto requer, mesmo depois de tantos anos em que o aborto é legal. Continua a ser vivido como algo clandestino, não é? O facto de ser legal acaba por tornar mais difícil encontrar ajuda, porque sendo legal, quando a pessoa se sente em sofrimento depois, o que é que eu fiz? Ou passados uns anos continua-se a lembrar sempre daquela data, que era o mês em que teria nascido, que no Natal lembra sempre se eu tivesse aquele filho que não cheguei a ter, enfim, estes pensamentos recorrentes, quando fala com alguém ou se atreve a falar com alguém e diz-lhe, mas disparado, para que é que estás a sentir isso? Então, tu escolheste, está escolhido, está feito, quer dizer, percebe, procurar ajuda torna-se muito mais difícil, não é? E também, como eu lhe dizia há bocadinho, nem sempre as pessoas são devidamente informadas das consequências, não é? E, portanto, até dá a ideia que o aborto é um procedimento seguro, o que não corresponde à verdade. Olha que, em geral, as pessoas todas com quem eu tenho falado disseram-me sempre que fizeram o aborto em condições de segurança e higiene, mesmo quando não era legal. A única que me relatou dificuldades e complicações médicas graves foi uma que foi fazer o aborto numa clínica espanhola, legal. Portanto, e nós sabemos de muitos casos de mulheres que saem do procedimento, que saem da ambulância e que vão para o hospital. Quer dizer, em Portugal não é muito frequente, mas noutros países é. Portanto, não se pode dizer que seja um procedimento seguro. Também me faz um bocadinho de aflição dizer que é um procedimento médico, porque a medicina é uma coisa para tratar doenças. E da vida, existe para tratar do... Exato, para ajudar as pessoas a viver e manter a vida e tratar doenças. Ora, a gravidez não é uma doença. Portanto, acabar com uma gravidez não é tratar uma doença. Não é? É um procedimento, e por isso é que há, felizmente, tantos médicos que são objetores de consciência. E dos maiores testemunhos que nós temos tido é de pessoas médicos que são e técnicos que são objetores de consciência depois de terem participado ativamente em muitos abortos. Neste momento está a ser passado em vários países e, curiosamente, até vai haver um visionamento deste filme aqui em Lisboa no dia 30 de outubro, que é um filme chamado Unplanned, não planeado. E é a história de uma rapariga administrativa que trabalhava numa clínica da Planned Parenthood, que era uma clínica onde se faziam abortos, e uma vez faltou o pessoal e pediram para ela ir ajudar, imagina, no procedimento.
em que ela tinha que estar na sala onde o aborto estava a ser feito. E pela primeira vez, depois de muitos anos a trabalhar na indústria, não é? Ela viu o que era. E ela imediatamente mudou, percebeu que não, de que é que se tratava realmente, e juntou-se àquelas pessoas que estavam em frente à clínica do outro lado da rua a rezar continuamente, e tornou-se uma grande conhecida ativista pró-vida, Abby Johnson. E a história dela é a história que é relatada neste filme, que é um filme muito violento, muito duro, mas que tem tido críticas fabulosas. E portanto, se tiverem a possibilidade de o ver, eu recomendo. Agora vai ser vão passá-lo numa sala com lotação limitada aqui em Lisboa. Ainda não chegou aos cinemas, mas era bom que chegasse. Ou que pelo menos conseguíssemos comprar o filme para se poder ir vendo e espalhando por aí. Doutora, há bocadinho falamos nas questões, digamos, das malformações, etc., que, enfim, legitimam de certa forma, creio, alguns procedimentos destes, mas há também aquela questão de mulheres que são violadas e engravidam. Não sei se tem alguma situação. Como é que... Bom, há quem diga também que nestes casos também, digamos, se opta pelo aborto, também digamos, é uma morte que se está, digamos, Quer dizer, está-se a condenar à morte uma vítima da violação, não é? Porque sim, a criança é vítima, não é o agressor. Exatamente. E, portanto, é claro que tudo isto, repare, é muito importante que as pessoas ao me ouvirem, percebam que eu não tenho absolutamente nada contra as mães que se veem nesta posição, pelo contrário. Para mim, elas são dignas de todo o carinho, de todo o amor, de todo o respeito, toda a misericórdia, são situações duríssimas. Não estamos aqui a fazer nenhum julgamento, não é? De todo. Claro. E então, nesta situação em que elas são violadas, é muito difícil pensarem que, imagino que o bebê vai sair com a cara do violador, se é que viram a cara dele, não é? Podem pensar tudo isto, e tudo isto é legítimo pensar. No entanto, não imagina a quantidade de testemunhos de mulheres que o facto de terem deixado de nascer a criança foi o que lhes permitiu ultrapassarem o trauma da violação. Ou seja, mas isto é normal, é natural. É o tal mal que se transforma em bem? Em bem, exatamente. É que elas, ao terem um filho, o foco deixa de ser o meu trauma e passa a ser a vida do meu filho. E isso é altamente terapêutico, não é? O foco de ser o outro, não é? É altamente terapêutico. E, portanto, é no fundo transformar a dor, o ressentimento e a mágoa num amor por aquele bebê que não tem culpa de nada. Mas é óbvio que naquela hora a mulher provavelmente não vislumbra nada disso. Pois, acredito que não. No entanto, aquelas que o fizeram não se arrependem de todo. E, portanto, é uma questão também de ir dando a conhecer estas histórias e de falar nisto, porque de repente, quem sabe, pode estar alguma pessoa a ouvir, não é? É não calar, é ir dizendo, ir falando. Mesmo nas condições mais difíceis. Olha, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a mãe dele foi aconselhada a abortar por motivos de saúde e de dificuldades, penso eu também dificuldades financeiras e motivos de saúde, e não abortou, e olha o filho que ela teve, não é? Quer dizer, nós nunca sabemos o que é que será a vida daquele bebê, seja qual for a circunstância, seja o que for que aconteça. É mais uma prova que Deus, digamos, nos sujeita, doutora Maria José Vilosa? Eu não penso que Deus nos sujeite a prova neste sentido. Penso que é mais Deus respeita a liberdade do homem. E ao respeitar a liberdade... Mas dizem que nada acontece por acaso. Ao respeitar a liberdade, é claro que permite que o mal aconteça. E, no entanto, só ele pode transformar o mal numa coisa boa. Como aconteceu com Cristo na cruz, não é? Ele permitiu a morte do filho e daí nasceu uma coisa boa que foi a Igreja.
E isso acontece com cada um de nós, não é? Quando nós dizemos nada acontece por acaso, não é no sentido que as coisas estão pré-determinadas, mas é mais no sentido de que, se nós vivermos a vida num profundo diálogo e constante diálogo com Deus, sabemos que Ele cuida de nós, mesmo nas maiores dificuldades. E, portanto, às vezes parece uma situação que é inultrapassável, desumana, impossível, mas se nós temos a certeza de que Ele cuida de nós, entregamos isso nas mãos dEle. E, portanto, Ele vai transformar isso numa coisa boa para nós. Nem que seja crescermos no nosso caráter, crescermos na compaixão pelos outros, sei lá. Doutora Maria José Vilaça, mais uma vez, muito boa noite. Boa noite, cá estamos para falar desta coisa fantástica que é a Vinha de Raquel e que, se calhar, começaria por explicar porque é que se chama Vinha de Raquel, não é? Eu estou muito curioso por saber que vinha é essa, não é? Porque se calhar alguns ouvintes assim que gostam um bocado, digamos, de uns copos, até bom, já estou a candidatar-se. Eu pelo menos espreitei, creio que espreitei há dias a página no Facebook e tem de facto uma vinha, não é? Tem de facto uma vinha. Mas a verdade é que a vinha é o termo que se utiliza muito na Bíblia para dizer o terreno em que Deus trabalha. A Bíblia está cheia de exemplos de coisas relacionadas com a agricultura. Enfim, não sei porquê, mas é assim. E com a pesca, a sementeira, a pesca, a agricultura, é a sementeira. Ainda hoje uma das leituras era a seara. Precisamos mais de trabalhadores para a seara. Não fosse Jesus Cristo carpinteiro, não é? Aliás. Há sempre ali qualquer... e pronto, e a vinha é isso. A vinha é o terreno que Deus trabalha. E Raquel, por causa de uma passagem do livro de Jeremias, 31:15, se alguém quiser ir ver, que diz: isto diz o Senhor, ouviu-se uma voz em Ramá, lamentações e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos e não quer ser consolada porque eles já não existem. Isto diz o Senhor: cessa de gemer, enxuga as tuas lágrimas, as tuas penas terão recompensa. Os teus filhos voltarão da terra inimiga. Tens ainda uma esperança. Portanto, isto foi numa altura, uma situação que absolutamente nada a ver com o aborto, mas que esta Raquel chora aos filhos e é o Senhor que lhe diz para ter esperança. E, portanto, enfim, a fundadora da Vinha de Raquel, que é uma colega minha, uma psicóloga americana chamada Teresa Burke, pegou neste texto para criar o nome, a Vinha de Raquel. Não existe nenhuma vinha, eu não me chamo Raquel, como já houve quem me tivesse perguntado se eu era a dona Raquel. Não sou. E pronto, e portanto a razão é esta. O que a Vinha de Raquel faz é, durante um fim de semana, acompanhar numa série de exercícios, sempre à volta da Bíblia, da Palavra de Deus, a fazer um percurso de cura espiritual e psicológica. E cura de quê? Cura da culpa, cura do luto e cura de ressentimentos. Basicamente são os três temas, não é? Curar a ferida que ficou pela perda de um filho, pelo aborto e, enfim, e todo o medo que também está envolvido e que bloqueia muitas vezes a mulher. Começa sexta-feira ao fim do dia, com as pessoas todas um bocadinho, o que é que se vai aqui passar, não se conhecem e tal, e de repente vamos começando a abrir o coração para a graça, falando com Jesus, com exercícios de meditação na própria palavra. Portanto, é lido um texto do Evangelho, é feita uma meditação guiada e depois há um gesto que seja alusivo àquilo que se pretende. Por exemplo, só para darem um exemplo, um dos textos da sexta-feira é a cura do cego Bartimeu.
portanto, é lido o texto, depois faz-se uma meditação, imagina que és o cego e que estavas ali quando Jesus passou e tal, não é? E depois há um gesto que é entregar uma vela e repetir com a pessoa, ajudá-la a repetir o que é que desejas, que é o que Jesus lhe pergunta, e a pessoa diz, quer ser curada, ou diz o que quiser que Deus lhe faça, que Jesus lhe faça, não é? Portanto, isto vai acontecendo na noite de sexta, depois no sábado as pessoas já estão um bocadinho mais à vontade, já se conhecem e nessa altura partilham as suas histórias e é a altura em que, do ponto de vista psicológico, temos mais intervenção, porque é a altura em que se tem que identificar alguns ressentimentos, algumas zangas, algumas coisas que estão ali a bloquear o acolhimento do perdão. E é muito curioso porque, enfim, normalmente as pessoas dizem eu não me consegui perdoar a mim própria e os padres sabem bem o que isto significa porque andam a repetir a confissão ao longo dos anos, parece que nunca se sentem perdoadas e na verdade este retiro ajuda a resolver esse problema porque ajuda a perceber a quem é que a mulher não perdoou, a mulher ou o homem, e quando a pessoa percebe que há alguém a quem eu ainda não perdoei e posso fazê-lo, aí é muito mais fácil acolher também o perdão. Percebe? É como se estivesse a bloquear o caminho do acolhimento. Depois no domingo, celebra-se, enfim, a graça de todo o fim de semana, uma missa de ressurreição e de entrega das crianças todas a Jesus. As crianças a quem, entretanto, foi dado o nome e foi escrita uma carta, enfim, pronto, foram reconhecidas como seres que existem, que estão vivos junto de Deus. E, portanto, passam a fazer parte da vida dessas pessoas, não é? E pronto, isto muito resumidamente é o que se passa durante o retiro. Então, acredito que as pessoas possam às vezes pensar eu não quero ir porque vou remexer numa ferida que já está lá no passado, não quero mexer, mas não há ninguém, absolutamente ninguém que tenha feito o retiro que não tenha dito valeu muito a pena. E até mesmo pessoas não católicas, pessoas de outras religiões têm-nos dito sempre, continuem a fazer isto porque isto é ótimo, ajudou-nos imenso, e esta questão de ter como fazer o luto é extremamente importante, não é? Toda a gente sabe que o luto tem que ser feito, não é? Portanto, seja qual for a circunstância, tem mesmo que ser feito. Ou seja, portanto, há uma aceitação, vá lá, de que aquele ser existiu e, entretanto... E que existe. Existe, não é? E, portanto, por exemplo, uma mulher que nunca teve filhos ou que não se prevê que venha a ter, neste momento ela assume que é mãe. É mãe de um filho que não está vivo, está junto de Deus, não é? Temos vários testemunhos, depois todas as pessoas nos deixam testemunhos que nós vamos pôr no Facebook, pequenos trechos, mas temos algumas pessoas também que já têm dado testemunhos para a revista, para a imprensa escrita, e por acaso não tinha ninguém aqui à mão hoje para falar, mas tenho alguns que pronto, até posso ler aqui um testemunho de uma jovem que dizia, ela escreveu-nos isto: ontem foi a oração pelos que sofrem e o Senhor foi maravilhoso. O Senhor veio remexer novamente na ferida que eu tenho de não ter deixado a Maria nascer por ter feito um aborto. Entreguei novamente, quer a minha culpa, quer o meu pecado, e principalmente a Maria e o perdão da Maria. Sentiste perdoada pelo filho? Fui receber o sacramento da Santa Unção e fiz um ato de fé. A verdade é que só queria entregar tudo novamente ao Senhor. Fiquei tranquila, pois tinha dado tudo mais uma vez. Quando cheguei a casa e fui ver o mail, fui ao Facebook e eis que no meu mural, publicado pelo Toques de Deus, aparece a imagem que anexo com a seguinte legenda: inaugurada recentemente na Eslováquia, a obra do escultor Ivan Uliárik expressa de uma forma admirável o drama da mãe visitado pelo perdão e pela bênção do filho que não chegou a nascer. Fiquei petrificada.
mas o meu coração sentiu uma verdadeira alegria. Senti-me completamente visitada pela situação e, em particular, pela Marida. Deus é verdadeiramente bom. Claro que sei que o caminho é longo, mas sinto e sei que o Senhor está a trabalhar e a curar. Portanto, aqui está um exemplo de uma que fez também o retiro e que tem colaborado também muito connosco. E pronto, também lhe queria dizer que aparecem também homens a fazer o retiro. Sim. E curiosamente, um dos primeiros que eu conheci, que fez o retiro, a certa altura dizia para a mulher: nunca pensei que tu tivesses estado estes anos todos a sofrer por causa disto. Nunca imaginei. Agora compreendo tanta coisa. Não é? De repente foi para ele também uma revelação. E aconteceu também um outro retiro em que foram dois homens, aliás, foram vários homens, mas estes dois iam na qualidade de acompanhantes da mulher. E no fim acabaram por se abrir connosco também e por dizer: na minha história, na minha vida também houve uma situação destas. E só que eu, como homem e tal, era ela que decidia, era ela e tal, mas de repente sentiram-se também responsáveis e tiveram que fazer, e fizeram também o seu luto e enfim, entraram em paz também. Portanto, foi muito bonito tudo isto, não é? Faltam, no entanto, imaginemos que o que é que falta, digamos, o que é que têm que fazer, aliás, as mulheres para se inscreverem, as mulheres, as pessoas? Sim, as pessoas. Até podem ser pessoas que tenham aconselhado alguém, enfermeiros ou médicos ou psicólogos, enfim, desde que se sintam culpados pelo ato em si, pelo aborto, pode ser qualquer pessoa, não é exclusivo, não é? O que têm que fazer é ir ao site, que é o www.vinhaderraquel.org, e têm lá um mail e um telemóvel e é contactar-nos, ou então contactar-nos pela página de Facebook também. O mail é apoio@vinhaderraquel.org e a página de Facebook. Nós estamos agora a promover as datas do próximo retiro. E quem nos contacta, eu darei a resposta imediatamente. Bom, então, vinhaderraquel.org, à partida no Google consegue-se encontrar uma... Sim, aparece logo. Pesquisar, ir ao Facebook. Isto vai ser, recordo-me, portanto, exatamente as datas para este retiro? As datas é 15, 16 e 17 de novembro. Portanto, é mais ou menos daqui a um mês. Começa no dia 15 ao fim da tarde e nós já temos tido muitas pessoas de várias zonas do país, porque não temos a Vinha de Raquel noutro sítio senão aqui na zona de Lisboa. Portanto, quer dizer, se tivermos um grupo que nos convida para ir fazer a Vinha de Raquel noutro sítio qualquer, nós vamos. Mas até agora têm sido as pessoas que vêm até connosco. Ou seja, já tem... Mas está portanto, a fazer uma abordagem curiosa. Não tem necessariamente que ser aí, ou seja, imaginamos que há um grupo de pessoas, mais aqui para a Zona Norte, por exemplo, que queiram, digamos, organizar um retiro desses, poderá ser... Exatamente. É perfeitamente possível, desde que se combinem as datas. O retiro é sempre feito acompanhado por uma psicóloga e por um padre, e depois tem mais algumas pessoas que acompanham, que ajudam, porque existe toda uma logística, não é? E o acompanhamento das pessoas também é muito importante que seja personalizado, e normalmente funciona com grupos muito pequenos. Não é como os retiros normalmente são, que é uma assembleia de pessoas e um padre a pregar. Não, isto é quase que uma reunião de amigos, todos à volta, e são, sei lá, enfim, para o número ideal será 10 pessoas. Portanto, está a ver, é uma logística muito grande e às vezes fazemos isto para 5, para 8 pessoas. Mas é assim, vale mesmo a pena. Já chegámos a fazer para uma pessoa, porque ela veio do Brasil e nós não lhe íamos dizer que não. Portanto, já fizemos para uma. Só por mera curiosidade, aparecem pessoas que, digamos, que à partida têm uma certa relutância, vá lá, em
em ter, por exemplo, um padre, ou seja, pessoas que não estejam muito viradas para a religião, vá lá? Aparecem pessoas que não professam nenhuma religião ou que professam outras religiões. Ninguém nunca se mostrou perturbado pela existência do padre. O que acontece, muito curiosamente, é que sabe que a maior parte das pessoas em Portugal são educadas na fé católica. Depois, quando vão crescendo e vivendo e tal, a coisa vai morrendo, não é? E nesta altura, muitas vezes é um momento de reaproximação, portanto até ficam encantadas e muito contentes de estar ali um padre. E o que nós costumamos dizer é, enquanto que o aborto cortou a relação da mãe com Deus, não é? Porque, enfim, em termos de direito canónico acontece isso, é um pecado muito grave. Depois é o próprio filho, o próprio bebê, que trabalha no sentido de reatar essa relação. Não é? Portanto, como é que trabalha, doutora? Estávamos a falar isso no intervalo, abordámos um pouco essa questão. Como é que esse bebê trabalha? Eu, aliás, até lhe referi a uma conversa que já tive aqui no programa com o presidente da Associação Espírita aqui de Braga, em que eles, portanto, os espíritas acreditam na reencarnação e, portanto, segundo eles, a perspectiva que eles têm e que, digamos, poderá não, na perspectiva deles reflete esses problemas de consciência que, digamos, estamos a mãe, ao abortar, a minha filha mãe e o casal, lá, está, digamos, a não permitir que uma alma ou um espírito venha a este mundo. No entanto, ao abortar, portanto, o que é eliminado, digamos, lá é o corpo do bebê e não, digamos, essa alma que continua, digamos, por aí e que eventualmente poderá causar, digamos, enfim, esses problemas de consciência, vá lá, à mãe. Quer dizer, e a doutora agora tocou nesse ponto, portanto, de que o bebê é que está a trabalhar e muita gente poderia estar a perguntar neste momento como é que o bebê está a trabalhar se o bebê foi morto, não é? Pois, porque nós acreditamos que a alma não morre, não é? E acreditamos que a alma, que um dia, no dia da ressurreição eterna, a alma juntar-se-á ao corpo. Não sabemos como é que vai ser o corpo, mas será reconhecível para, enfim, tal como aconteceu com Jesus, não é? Morreu, a alma separou-se do corpo e depois voltou, ressuscitou e voltou à vida. A alma foi novamente animar aquele corpo. Portanto, isso é o que nós acreditamos. Não acreditamos que a alma fique por aí a pairar e a causar desassossego nas pessoas, como se não tivesse onde encaixar, não é? Mas a doutora frisou um bocadinho que a alma está a trabalhar para que a mãe se reconcilie com Deus. Exatamente, exatamente. Porque, digamos que quando uma mulher dá à luz uma criança, a criança é a ligação física com o mundo, não é? Quando um aborto ocorre, a criança é a ligação espiritual da mulher com Deus. Essa ligação foi ferida e, portanto, é muito importante estabelecer a ligação com o bebê, e essa ligação vai ajudar a mãe a ligar-se com Deus, porque neste momento nós dizemos-lhe: você é mãe e o seu filho está vivo junto de Deus. Portanto, de repente ela depara-se ali com duas realidades em que nunca tinha pensado. A primeira é que é mãe e a segunda é que o filho dela existe e está em algum sítio e está com Deus. Portanto, volta toda a ideia de Deus que já tinha sido abandonada provavelmente há muitos anos. E, portanto, é sempre uma oportunidade, quando nós lhe dizemos: fale com o seu filho, quando for rezar, fale com ele e diga-lhe que precisa de ajuda, e vai ver que vai ser capaz de vir até ao retiro. Então essa alma está, afinal, a algures, está com Deus. Está com Deus, não anda perdida. O Papa João Paulo II escreveu na Evangelho Vitae que as crianças abortadas, que as crianças abortadas são entregues à misericórdia de Deus. Portanto, não estão num limbo qualquer que a gente não sabe bem o que é. Estão. O limbo acabou. Acabou, exatamente. O limbo nunca existiu, provavelmente. Era uma maneira das pessoas dizerem o que é que se faz com aqueles que não são batizados, não é? Isso é outra coisa que também é muito importante.
Na Vinha de Raquel e na Igreja Católica não se batizam pessoas que não chegaram a nascer. O que se dá é um nome, e é muito importante as mães e os pais darem um nome àqueles bebés, perceberem, porque isso faz-los entender que eles existiram e que existem junto de Deus. Portanto, têm vida própria, não é? São uma pessoa com um nome. Não é batizar. Dar um nome não é batizar. Isso é uma coisa que nós frisamos sempre muito, porque às vezes as pessoas fazem confusão, não é? Porque há sempre aquela confusão de quando se batiza ser a mesma coisa do que o dar o nome. Mas pronto, neste sentido, no fundo, restabelecer a ligação da mãe com o bebê, ou do pai com o bebê, ajuda também a restabelecer a relação com Deus, não é? Portanto, a presença do padre muitas vezes fundamental também para isso mesmo, não é? Está ali uns tempos, umas horas de confissão, que ele está disponível para atender de confissão, assim como a psicóloga que acompanha está disponível para atender as pessoas que não se querem confessar, mas querem conversar, tirar dúvidas e tudo. De uma forma, mas isso seria, digamos, ou será de uma forma mais privada, se quiser, sem ser... Sim. Essa conversa com o psicólogo ou psicóloga. Exatamente. E depois temos uma outra particularidade, porque este retiro, como todo o trabalho de defesa da vida, aliás, é um combate, não é? Isto é um combate espiritual, digamos. E, portanto, precisamos de ajudantes neste combate. E a melhor ajuda que podemos ter é a força da oração. Portanto, durante o retiro da Vinha de Raquel, durante o dia, portanto, desde que o retiro começa até que acaba, temos sempre pessoas a rezar diante do Santíssimo para que o retiro corra bem. Essas pessoas não conhecem, nem falam, nem se cruzam com quem está no retiro, mas vão lá, dão uma hora do seu fim de semana, estão a rezar e vão-se embora e troca com outro, e aquilo é toda uma dinâmica que alguém está a gerir e que, portanto, estabelece um horário, um vai das 9 às 10, outro das 10 às 11 e por aí adiante. E, portanto, contamos com a ajuda fantástica de muitas pessoas que vão lá rezar pelo retiro. Isso é importantíssimo. Sem isso não se conseguia fazer. Acha que sim? Acho porque acontece com todas as pessoas quando se dispõem a fazer o retiro, desde a primeira vez que vão falar comigo até à data do retiro, acontece-lhes tudo e mais alguma coisa para as levar a desistir. É aquela viagem que já tinham planeado há imenso tempo, mas que nunca aconteceu, de repente é naquela data, de repente é alguém que se chateou, que não sei o quê, depois é alguém que ficou doente. Acontecem 30 mil coisas para levar as pessoas a desistir. E eu digo-lhes, estejam preparados que isto vai acontecer. Isto é um combate, entramos em guerra. Mas é engraçado, então, eu gostaria de saber mais por nós sobre isso. Porquê é que acha que isso acontece? Porque, por causa enfim, do mistério, da maravilha que se passa naquele retiro. Porque é um encontro com a natureza mais da misericórdia de Deus, percebe? É mesmo mexer na misericórdia de Deus. Doutora, vamos lá ver aqui uma coisa. A doutora é psicóloga, eu não sou. Digamos, eu sou muito aberto a questões, se quiser, das forças ocultas, vá lá. Isso não tem nada a ver com forças ocultas. Eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer que são. Mas a doutora está aqui a abrir uma porta para que sejam. Tudo acontece às pessoas, digamos, naquele período em que elas marcam isto. Eu não estou a dizer que são forças ocultas, mas nada acontece por acaso, vá lá. Não, mas é que eu quando digo que acontece, sei muito bem porque é que acontece. Acontece para as levar a desistir, porque aquilo... Certo, mas precisamente, eu percebi essa sua ideia. Mas porquê é que acha que precisamente nesta altura em que as pessoas se preparam para fazer isso, ou seja, parece que há aqui uma energia qualquer, parece que há aqui uma força qualquer, parece que há aqui algo que faz com que as pessoas desistam dessa ideia, é isso? Sim, só que não é uma energia. Tudo bem. Tem um nome. E qual é o nome? O nome é o diabo. Ele não lá. Quer que a pessoa se encontre com Deus, não é? Pronto, então, ok. Eu estava aqui com rodeios, não queria ir direto ao assunto, porque se calhar falar do diabo a uma psicóloga, se calhar tornaria a conversa um bocado rasca, não é? Acha?
Quer dizer, faz parte da realidade. Claro, aliás, o diabo é constantemente citado na Bíblia, não é? Temos as forças do bem e as forças do mal, não é? Exatamente, e o Papa Francisco está farto de falar nisso, não é? Portanto, é uma realidade que é preciso reconhecer que existe. Agora, não é preciso viver com medo dessa realidade, porque o poder está em Deus, não é? Agora, sabemos como é que o que é que ele utiliza e como é que faz para desmobilizar as pessoas do encontro com Deus. E sabemos que a vinha de Raquel é um encontro fortíssimo com Deus. E por isso as pessoas são levadas a desmobilizar facilmente. Com muita pena minha, mas acontece. Às vezes desistem mesmo, não é? Claro. Mas ficamos sempre... uma coisa que é engraçado também é que sempre que alguém se inscreve para fazer o retiro, imagine que amanhã uma senhora ou um senhor vão se inscrever para fazer o retiro. Nesse próprio dia terá alguém a rezar por essa pessoa. Alguém, enfim, dos meus conhecimentos ou dos conhecimentos de alguém que organiza o retiro, a quem eu atribuo, fulana de tal, vais rezar por esta pessoa. E não dou não dou a conhecer a pessoa, mas digo, é uma pessoa nesta e nesta situação, e portanto até à data do retiro vais rezar por ela, para que ela se mantenha forte e corajosa para ir ao retiro. Ou seja, há aqui, através da oração de pessoas voluntárias, há aqui essa oração gera, digamos, um escudo, vá lá, contra o diabo. Exatamente. Aliás, esse é o papel da oração mesmo, não é? É mesmo isso. Contra o mal, que tem um nome. E para dar força à pessoa, principalmente, para a fortificar, porque mesmo do ponto de vista psicológico, ela pode ir-se abaixo, não é? Portanto, é preciso toda a ajuda. Por isso é que nós dizemos que isto é um combate. E então, vai-se buscar todas as forças que nós temos, todos os soldados que nós temos, não é? Eu estou a lembrar-me da sua presença naquela armadilha que lhe fizeram na TVI. Sim. Em que colegas seus estavam, inclusive, quase que se levantavam e puxavam-lhe as orelhas, e a doutora disse que antes de ser psicóloga era um ser humano e era católica, portanto, sim, exatamente. Fazia todo sentido ter feito a abordagem que fez. E a doutora é psicóloga e estamos aqui a falar no diabo e na luta que temos que fazer para que ele não faça desistir as pessoas no caminho do bem. Exato. No entanto, eu gostaria que referisse um pouco mais a questão, digamos, a logística de tudo isto. Podemos estar a ser escutados por mulher, quer dizer, a conversa que estamos a ter hoje é tão sensível, se quiser, que nem tem intuito aqui chamadas nenhumas ao telefone, porque ninguém se quer comprometer com nada. É curioso, pois. É? Mas é engraçado, claro. É engraçado e é triste. Quando nós às vezes, ultimamente não temos feito isso, mas houve uma altura em que se fazia, alguém punha-se no fim de uma missa a distribuir folhetos da vinha de Raquel. O padre dizia o que é que era e tal, olha, estão lá fora pessoas a distribuir. E é engraçado que as pessoas fugiam de nós. Claro. Olhavam e davam um passo para o lado. Isso é curioso. Então, quem é que se quer comprometer numa coisa destas? Quem é que quer dar a cara? Porque a pessoa, quem fosse buscar um papelinho desses ia estar a assumir uma posição muito complicada, não é? Não necessariamente, mas as pessoas têm esse medo, não é? A pessoa pode ter, deixa-me levar o folheto, pode ser porque eu conheço alguém que precisa. Não é? Então, deixa-me levar o folheto, estou-me aqui a condenar. Estou-me a expor, exatamente. Não é? Agora imagine isto depois do aborto ser legal. Como eu estava a dizer há bocadinho, que no coração das pessoas continua a ser um ato clandestino. Agora, a doutora agora tocou num ponto fundamental. No coração das pessoas continua a ser um ato clandestino. Exatamente. As pessoas não querem ser descobertas. No entanto, é bem provável que estejamos a ser escutados por alguém que já o fez e que poderá estar à procura de ajuda, ou que conhece alguém nesse sentido, e que até esteja, digamos, interessado com aquilo que estamos aqui a debater hoje. Mas, no entanto, levanta-se essa questão da logística, ou seja, a logística em termos de... Como dizia alguém aqui há uns tempos deste programa, para tudo é preciso dinheiros. Exatamente. Nós temos o custo, o retiro tem um custo que é 100 euros. São 2 noites com tudo incluído e tem uma grande logística de materiais e tudo isso. São a 100 euros. No entanto, nunca houve ninguém que deixasse de fazer o retiro por não ter dinheiro para pagar os 100 euros.
E até já tem acontecido pessoas que não puderam pagar na altura e depois deram 20 euros e depois mais tarde quiseram ajudar a pagar o retiro de outra pessoa qualquer e na altura em que sabem que há um retiro, telefonam-me e perguntam-me precisam que eu dê alguma coisa que eu agora posso dar. Portanto, nunca faltou, percebe? Nunca faltou, graças a Deus. Não é por aí. Parece que temos aqui alguém ao telefone hoje. Boa noite. Sério? Boa noite. Eu queria falar com essa senhora. Está a ouvir, doutora? Estou a ouvir, sim, senhora. Boa noite. Boa noite. Ora, diga, faz favor. Eu tenho um filho deficiente. Pronto, ele nasceu aleijadinho e quando eu fui fazer coreografias, disseram-me logo que ele era. Mas os médicos não quiseram fazer o aborto. E eu queria perguntar, porquê é que não querem fazer o aborto quando uma pessoa quer fazer? Doutora? Há médicos que são chamados objetores de consciência. Quer dizer, na consciência deles não podem, não fazem, não é permitido para eles fazer o aborto, porque estão a colaborar numa coisa que eles sabem que é tirar a vida a alguém e que faz mal à mãe. E por isso dizem que não fazem, como por exemplo também há pessoas que são objetores de consciência e não vão para a guerra, são-lhes dados alguns outros trabalhos porque não querem fazer guerra. Não é? Sim, chama-se isso a objeção de consciência. Sim, mas agora uma pessoa que sofre muito, não é? Como? Uma pessoa agora que sofre. Aquela não limpa o rodinho, não faz nada. Pois, o sofrimento não lhe tira a dignidade de ser uma pessoa, não é? Ele pode sofrer muito, pode estar muito incapacitado, tudo isso é verdade, mas tem uma mãe que o ama. Sim. E se o ama é porque ele tem valores, não é? Sim, é verdade, isso eu amo. Exatamente. E o valor dele é justamente o ser amado, não é? Sim, mas... Vê-se isso. Mas diga-me uma coisa, mas um dia que eu falto, o que é que vai ser o meu filho? Não percebi, desculpe. Um dia que falte, perguntou-se, referiu-se. Sim. O que é que vai ser do filho? Olha, hoje em dia há várias instituições que existem justamente para ajudar situações desse tipo. É uma preocupação de muita gente e houve muitas instituições já que se criaram para isso. Portanto, tem que entrar em contacto com os serviços ou com a paróquia, ou se tiver alguma dificuldade, depende do sítio onde vive, mas há muitas instituições que tomam conta das pessoas depois dos pais faltarem. Portanto, as pessoas não ficam entregues a nada, não é? Tem que procurar a instituição, porque eu não conheço, não sei onde é que vive. No sítio onde eu vivo, sei que há algumas instituições que fazem isso. Sei que em Fátima, por exemplo, há uma instituição também que faz isso. Em Lisboa existem umas irmãs, que são as Irmãs do Cotolengo, que acolhem raparigas com deficiências graves e que não têm família, que não têm quem cuide delas. Portanto, isso existe, não é? Sim, mas pronto, mas quando uma pessoa está grávida, pronto, uma pessoa sabia que o que ia ter, a melhor era coisa era abortar, pronto, mas ele está cá, tem 24 anos. Sim. Ele tem 24 anos, é muito feliz. É muito feliz com a mãe, e com Deus. É muito feliz. Está a ver? É muito feliz. Isso é um testemunho fantástico, então não é melhor assim ele ser feliz, ainda que tenha as suas dificuldades, que acredito que sejam muitas. Não é fácil ter um filho doente, não é? Sim. Mas vê como ele é feliz. Sim, ele é muito, pronto, é feliz a maneira dele. Ele, claro, exatamente. Ele está doente, muito mal. mas não é isso. Ele precisa da mãe para levá-la à casa de banho, ele precisa da mãe. Sim. Pois, mas olha, sabe que até é engraçado, às vezes as mães ficam muito cansadas com tudo isso, e até existe em Fátima uma instituição que oferece uma semana no verão de férias aos pais que têm que cuidar de filhos assim doentes.
e toma conta deles durante uma semana, para os pais descansarem. Não sabia dessa. Não sabia disso. É verdade. Não sabia. É verdade. É verdade. É verdade. E portanto, existe de facto essa preocupação que faz parte desta coisa que é chamada a solidariedade, que no fundo é a caridade, é o interesse pelo bem comum, é que nós todos somos um bocadinho responsáveis uns pelos outros. E isto não é só dizer de boca, Claro. deixa vir toda a gente, mas temos que ajudar, não é? Temos que ajudar, porque cada criança que nasce, como dizem o provérbio, é preciso uma aldeia para criar, e cada criança que nasce tem que haver instituições no país que ajudem os pais e as mães em dificuldade, não é? Sim, eu sou feliz com o meu filho, eu sou muito feliz com o meu filho, pronto. Graças a Deus, ainda bem, é uma heroína. Agora, existe também outras possibilidades para começar a pensar para um dia que precise de ajuda. Olha, mas eu não sei o seu nome. É, meu? Sim? Sou Oh, Rosa, e quem é que lhe garante a si que se o seu filho fosse saudável, que não lhe daria ainda piores trabalhos? Pois. Sim. Ouça, nós estamos cheios de gente com filhos que são saudáveis, não têm problemas de saúde, mas que se metem na droga, É isso. que andam para aí a fazer 30 por uma linha. E quer dizer, está a ver o que eu lhe quero dizer? Não. E assim, o facto de não ter feito esse aborto permite-lhe estar de consciência tranquila que não, digamos, a decisão não passou por si, vá lá. Apesar de na altura lhe ter-lhe passado alguma coisa pela cabeça. Sim, ele tem 24 anos. Sim. E quando eu fui fazer o primeiro exame à barriga, Sim, a ecografia. sim, ele sabe logo que o menino ia nascer deficiente. Sim. Sem perninhas, sem bracinhos. Ele é nãozinho. Uhum. Ele é não. Sim. Ele tem os bracinhos pequenininhos, ele é mesmo pronto. Eu tenho os pés aleijadinhos, é mesmo. E eu tive que deixar de trabalhar para olhar para o meu filho. Uhum. Claro. Eu tive que deixar de trabalhar. É meu filho. Claro. Meu Deus. Não sei o que me deu assim um filho. E eu, pronto, meu filho. O meu homem faleceu. Eu estou a olhar por ele. Uhum. Sou sozinha. Eu sou sozinha com ele. Mas uma pessoa, diz que é feliz. Mas às vezes penso-me assim, porque ele é lindo. Mas porquê tu és assim, filho? Mas assim. São mistérios que há coisas que nós não sabemos, não é? Não temos a pretensão de poder responder a tudo. Agora, uma coisa é certa, se não fizer essa pergunta e se aceitar essa realidade e, como diz, sabe que o seu filho é feliz e tem cuidado dele e pelos vistos tem resultado bem porque ele é feliz, olha, é a mesma coisa que ter Jesus a quem cuidar dentro de sua casa, não é? Sim. É como as bem-aventuranças, quem cuida dos pequeninos é a mim que cuida, não é? Portanto, quem faz isto a um doente é a mim que faz. Foi eu mesmo que disse. Portanto, é ter Jesus dentro de sua casa, já viu? Olha, Rosa, de uma coisa eu acho que a Rosa pode ter orgulho e a certeza. É de que tenha consciência tranquila de que está a fazer o seu dever. Obrigado. Isso é que é importante. Agora, a Rosa parece que mostrou preocupação. E quando eu morrer? Claro que é uma preocupação legítima. Claro. Agora, ouça, nós temos que acreditar, porque se Deus está em todo lado, Ele está a ver a sua situação. E quando a Rosa não puder, há de haver alguma solução para o seu filho. Sim, porque ele, enquanto está comigo, eu sei que está bem. Ele está limpinho, está direitinho, está tudo. Quando eu for ser... E vai continuar bem na mesma depois. Pode ter a certeza. Há pessoas tem que haver uma solução para isso. Cuidam. Claro. Sempre. E depois, quando ele falecer, é que não sei quando eu... Oh, Rosa, só faz falta quem está. Isso é assim que funciona. Não se preocupe com isso, porque... Claro. Deus é Pai. Então nunca ouviu falar da providência divina? Exatamente. Mas, quer dizer, vamos à missa entrar sem sair 200. Não. Temos... Deus é Pai, Deus claro. é Pai.
Sim, senhor. Pronto, muito obrigado pela chamada, estamos quase a acabar. Bom, obrigado. Felicidades para si e olha, parabéns pelo trabalho que está a ter com o seu filho. Obrigadinho. E felicidades para si, tudo bom para si e para ele também. Tá, obrigado. Deus, bom fim de semana. Bom, um testemunho interessante, doutora Maria exatamente, José. Um testemunho e com uma preocupação muito legítima. De facto, as pessoas pensam muito nisto, claro, o que é que vai acontecer. Claro, para nós mas é hoje em dia falar, há muitas respostas na sociedade, felizmente, porque as pessoas também se mobilizam, não é? Para ajudar a cuidar destas situações. Eu não conhecia essa situação que mencionou em Fátima. Importa-se de repetir já agora e dar mais alguns pormenores? Sim, não consigo dizer quem é que faz porque não sei de cor, mas é possível conseguir chegar lá. Todos os anos há uma organização que faz isso, dá férias aos pais que levam o ano inteiro a cuidar de filhos com deficiência. E há um centro social, João Paulo II, se não me engano, em Fátima, que acolhe deficientes profundos. Portanto, não só no verão, mas no ano inteiro. Queria pedir-lhe então para que recapitulasse um pouco, digamos, essa vinha da Raquel, para quem só a partir de alguns instantes eventualmente nos possa, digamos, ter sintonizado. Exato. Porque é, digamos... Então, a vinha de Raquel é uma proposta da Igreja, mas que é para qualquer pessoa, seja católica ou de outra religião, que tenha vivido o sofrimento do aborto e que tendo passado por essa dor, a vive como uma dor vivida em silêncio, não é? E, portanto, o que nós dizemos sempre é: ninguém esquece um filho que não nasceu, e temos esta proposta de caminho para recuperar a paz interior. Portanto, é uma dor por vezes escondida, mas o que nós dizemos é: não sofra em silêncio. E por isso propomos este fim de semana em que fazemos algumas coisas fundamentais, que é... Um fim de semana que não é este, vá lá. Não, propomos um fim de semana. Okay. E que agora o próximo vai ser de 15 a 17 de novembro. E o que se propõe é, nesse fim de semana, lidar com a ferida que o aborto provocou e com toda a situação em si, porque o aborto não é um acontecimento isolado na vida da pessoa, acontece dentro de uma circunstância, dentro de uma vida, não é? A lidar com o luto, porque não deixa de ser um bebê que não chegou a viver, não é? Portanto, é preciso fazer o luto também, e o luto tem muitas características. Se não se faz o luto bem feito, pode dar problemas depois no futuro. Lidar com a culpa, porque muitas vezes, claro, também deixa esse sentimento de culpa, e com medo, com ressentimentos, com zangas, enfim, parece que é muita coisa para se fazer só no fim de semana, mas é um fim de semana muito trabalhoso, mas que vale bem a pena fazer. Se conhece alguém que tenha passado pela dor do aborto, recomenda a Vinha de Raquel, sugira que vá ao site, que vá à página de Facebook e que nos procure, vinhaderraquel.org, e que fale connosco e vamos ver o que é que há, não é? E o que é que não há também? O que é que se pode fazer, não é? No fundo, é converter o sofrimento causado pelo aborto numa oportunidade de luz e amor. Esta, para mim, é uma expressão que eu gosto muito de referir. Acho que o sofrimento pode ser transformado numa oportunidade de luz e de amor, neste caso, através de um encontro com Cristo. Diz que o mal às vezes nos desperta para o bem, e portanto este poderá ser também digamos, enquadrado nessa lógica, vá lá. Exatamente. Já referimos aqui, portanto, o custo disso são 100 euros, não é? Sim. Entretanto, se as pessoas, enfim, também referir que se uma pessoa que possa ter, digamos, alguma dificuldade na hora, as coisas podem ser, digamos, conversadas, vá lá. Exatamente. Isso inclui, portanto, doutora, durante esse fim de semana, portanto, a dormida, refeições também, é? Exatamente, tudo. Durante esse fim de semana, desde sexta-feira ao jantar até domingo ao almoço, inclui tudo. E mais os materiais todos que são produzidos para cada retiro. Pronto. E além disso, ainda inclui a força da oração de tanta gente que está a rezar
pelo retiro. Nós até temos um grupo, eu por acaso não falei nisso, um grupo numa das paróquias aqui de Lisboa que se reúne todas as quartas-feiras de manhã para rezar um terço chamado o Terço de Raquel, que é um terço especial para a Vinha de Raquel. É um terço muito bonito, que é os mistérios dolorosos, mas acaba com o mistério da ressurreição, portanto tem um mistério a mais, e é todo ele pelas várias intenções que podem conduzir a um aborto. Portanto, em cada Ave Maria tem uma intenção. Não é? Reza-se pelo médico que aconselhou, pelo psicólogo que aconselhou, pelo marido, pelo rapaz que teve vergonha, pela mulher que não sei o quê, enfim, reza-se por todas as intenções que se pode imaginar, e isso é uma coisa que acontece todas as quartas-feiras aqui em Lisboa e que eu gostaria imenso que acontecesse em mais paróquias, porque acho que é mesmo, no fundo, será talvez o trabalho para a vida mais importante que há. O que é que motiva estas pessoas que fazem esta oração no retiro, que vão aí, digamos, à vez, digamos, de uma forma voluntária, doutora, e que sabem que estão, digamos, enfim, a pedir para que o mal não aborde as pessoas que estão, digamos, com essa intenção, para que eles não desistam, vá lá, não é? Sim, também temos, é engraçado perguntar-me isso, porque nós também recolhemos alguns testemunhos das pessoas que fazem parte dos adoradores, como nós dizemos, e também vamos pondo de vez em quando no Facebook e no site. As pessoas têm um verdadeiro sentimento da necessidade do encontro com Cristo, talvez porque elas próprias já tiveram esse encontro com a misericórdia, não é? Por outras razões ou por estas, indiferente. Mas a motivação é esta, isto é tão importante que aconteça, que as pessoas consigam ter este encontro com Cristo, que estão dispostas a dar 1 ou 2 horas do seu fim de semana para ajudar nisto. No fundo é a caridade, é o amor, não é? É isso que motiva as pessoas e é uma generosidade muito grande, não é? Uhum. Doutora Maria José Vilaça, tive muito gosto em tê-la aqui mais uma vez no programa. Muito obrigada, também eu. Também eu gosto muito. Vou desejar as boas felicidades por este retiro e que tudo corra bem, não é? Muito obrigada, e já sabem, se houver alguém que esteja aí assim com algum problema nesta área, contacte comigo, está bem? Muito bem, e até gostei muito também da ideia que sugeriu, caso haja, digamos, gente interessada em, digamos, organizar algo parecido. Exatamente. Aqui, mais digamos, na Zona Norte, para as pessoas não terem que se deslocar até Lisboa, não é? Porque Lisboa é muita confusão, não é? Nós, os provincianos, quando vamos a Lisboa, não gostamos muito dessa confusão, não é? Mas nós vamos até já temos recebido pessoas da Madeira. Sim. Mas nós também estamos disponíveis para ir à Madeira. Ok. Agora, só precisamos é ter um grupinho, 5, 6 pessoas que queiram fazer o retiro, e nós vamos lá. Muito bem. Está bem? Pronto. Muito obrigado, mas bom fim de semana. Foi um gosto também. Bom fim de semana. Obrigada. Doutora Maria José Vilaça, psicóloga, portanto, ligada a este evento da Vinha da Raquel, portanto, um retiro que se propõe, portanto, receber pessoas que tenham passado pela experiência, enfim, traumática, um pouco digamos, do aborto, embora aparentemente não pareça, quando as pessoas tomam essa decisão, mas tudo indica que sim, que a posteriori surgem questões de consciência muito complicadas, portanto, e difíceis de gerir, e, portanto, este retiro propõe-se, portanto, a ajudar, portanto, as pessoas a ultrapassarem essa questão, e pelos vistos com bons resultados. Bom, é tudo por hoje no programa desta sexta-feira, Café Duplo na Rádio Santiago. Regressamos 2 a 8 dias. A todos uma boa noite, um bom fim de semana.